Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods & Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso e Goods & Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. E hoje está comigo uma trabalhadora de um dos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Lar de Joaquina, Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Luciane Boésio. Luciane, muito obrigado por tu ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje sobre a doutrina espírita. Eu que agradeço muito pela oportunidade. É um prazer. Merece. Prazer, alegria é nossa. E o nosso assunto de hoje nós vamos falar sobre fé, a fé espírita, e também dar uma entrada na fé não espírita, a fé e as suas adjacências. Luciane, e para início de conversa, tu poderia dizer para os nossos telespectadores que não são espíritas, o que é a fé espírita? Se ela é diferente da fé tradicional? Jader, não sei se a gente pode dizer que a fé espírita é diferente das outras fés. O que nós costumamos, como espíritas, dizer que a fé na doutrina espírita, ela é raciocinada. Nós usamos isso quase que como um certo lema nosso, viu? A fé na doutrina espírita, ela é raciocinada. No sentido de que a gente consiga separar aquela crença dogmática, aquela fé dogmatizada, que precisa crer em certos ritos para que essa fé se manifeste. No Espiritismo, com Kardec, nós passamos a ter um entendimento melhor a partir do momento em que nós passamos, através da codificação kardeciana, ter a comprovação de que a vida prossegue. Mas a fé, o Kardec não deixou de lado isso. A fé é um sentimento inato do ser. Está gravado no íntimo da criatura. Se nós pensarmos, desde os primórdios, e a história nos mostra isso, o homem sempre procurou a divindade de alguma forma. Seja nos primórdios, que ele colocava a divindade nas forças ou nos fenômenos da natureza, ou depois nos astros, ele sempre procurou a divindade. E criou seus ritos, as suas maneiras. Então, no Espiritismo, a fé é fé. A fé muda. Quando se fala em fé raciocinada, aí nós temos que mergulhar um pouco mais em Kardec para poder entender o período que surge a fé raciocinada, o que isso exatamente quer dizer, porque se nós pensarmos assim, os cristãos primeiros, Jesus não dizia para as criaturas, a tua fé te curou, ou a tua fé raciocinada te curou. Então, a fé, ela é algo que emana da criatura. Então, ela é uma conexão com o divino. Mais ou menos por aí. Então, a fé, ela é simplesmente a fé para todos. Então, o que pode haver de diferente no Espiritismo em termos de fé raciocinada? Isso surge no século XIX, quando as mesas começam a girar. E Kardec
usa a metodologia científica da época para estudar esses fenômenos. Então, neste período, Kardec coloca a fé como quase que um contraponto à fé cega, porque havia um objetivo de quê? De refletir em torno daquilo que era dogmatizado e não era possível ser questionado. Então, Kardec traz a metodologia da ciência da época, a metodologia do positivismo, da ciência positiva, aplica naqueles fenômenos para entender o que estava acontecendo. Então, ele passa a dizer, existem fatos aqui. E em cima desses fatos, aquilo que antes somente era possível tratar no campo do maravilhoso e sobrenatural, que era a imortalidade da alma, na doutrina espírita deixa de ser abordado somente com um aspecto maravilhoso e sobrenatural. Daí a fé raciocinada. Em outras palavras, a fé raciocinada é aquela que, digamos assim, que faz a pessoa pensar sobre aquilo no que ela acredita. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Tem pessoas, nada contra, por favor, que têm fé na imagem de um santo lá, X, ou de uma Nossa Senhora Y. E o espírita, se quem entrar numa casa espírita, não vai ver absolutamente nenhuma imagem. Significa dizer qual que mais, digamos, acredita, a sua fé mais sólida, não é verdadeira, mais sólida, em quem acredita que vai receber uma graça do santo daquela imagem, ou o espírita que não tem nenhuma imagem para ele, digamos, pedir em frente. No livro dos Espíritos em Leis Morais, no capítulo de adoração, a lei de adoração, Kardec vai perguntar para a espiritualidade o que é relevante no ato de adorar. E a espiritualidade responde com muita simplicidade, aquilo que vem do coração. Então, o que é verdadeiro é o que vem do coração. Se porventura uma criatura que não seja espírita, mas ela tem ainda esses hábitos, não é o hábito em si de adorar a imagem ou não que importa, é o sentimento que está sendo movimentado naquele momento. Ela poderá não ter a nossa fé raciocinada e a clareza, ou ter conhecido Kardec e entender que há espíritos, que a vida continua, que existe este intercâmbio. Ela poderá não ter esta compreensão. A compreensão que ela tem é de um outro rito, de uma forma de manifestar a sua fé usando um ritual. Mas o que vai implicar de verdade é o sentimento que existe dentro do seu coração. E se tu me permite, eu vou dar um exemplo de família. Claro, com certeza. A minha mãe, que nunca se ajustou muito com nenhuma religião, é incrível, ela peregrinou, eu não venho de família espírita, então, mas ela tem uma fé, é algo, eu tenho uma herança de família nesse sentido, que é algo inexplicável. Ela não tem explicação para aquilo, mas a confiança dela é algo extraordinário. A gente chegou a dar uma plaquinha para ela, porque ela sempre diz, Deus proverá, sempre. Ela não usa de imagens, de nenhum tipo de religião, ela nunca buscou nada disso. Mas tem algo tão intenso dentro dela, que ela manifesta isso na vida. E o Kardec não deixou isso de lado. O Kardec sempre falou ao longo da sua obra, a espiritualidade sempre nos alertou para esta fé nata, esta fé que vem da alma, do coração, essa conexão com o divino, que a gente pode manifestar isso das mais variadas formas. O fato de nós não usarmos nada no Espiritismo já é uma compreensão que, com base naquilo que o Kardec traz para nós, usando o método da época, trazendo um pouco da ciência para nós, nos
nós passamos a entender que nós não precisamos dessas imagens. Nós não precisamos disso porque existe sintonia, existe comunicabilidade com o plano espiritual. Nós podemos nos comunicar com os entes que já se foram. Olha que coisa extraordinária saber disso efetivamente. Então, isso faz uma diferença muito grande para a criatura. Mas, se a pessoa não trabalha essa conexão íntima, ela poderá ter o conhecimento todo do espiritismo e não sentir e não ter esta fé mais conectada com o divino. Porque a teoria por si só não basta. Com certeza. Porque, né, Luciane, os espíritos superiores não têm religião. Exato. Entende? Nós, os homens, é que criaram por interesses, né, as religiões. Mas a fé basta ter uma fé sincera, não é? Basta ter uma vontade de ajudar, de fazer o bem, que tu serás recompensado. Tu não pensa assim? A recompensa, ela vem independente da religião, se é fé raciocinada, se é fé cega, que a doutrina espírita fala a respeito da fé que não é raciocinada. Fala o que é a fé cega aí, por gentileza, que o espiritismo entende como fé cega, bem resumidamente. Lá no Evangelho, acho que o capítulo 19 vai falar: fé transporta montanhas, se não me falha a memória. Kardec inicia um parágrafo dizendo assim, ó: do ponto de vista religioso, a fé pode ser cega ou raciocinada. Olha que isso é bem interessante. Isso nos leva a pensar que algumas criaturas desprovidas de nenhuma religião também têm fé. Do ponto de vista religioso, nós podemos ter uma religião, ela pode se manifestar de uma forma cega, e ele vai dizer que se for cega ao excesso vai levar ao fanatismo, ou ela pode ser raciocinada, ou seja, aquilo que é possível ser questionado. O Espiritismo, quando Kardec traz ele para a ciência, usa o método da ciência da época, ele abre essa possibilidade para a crença não dogmatizada, sem questionamento. Se a gente pensar bem, Jader, a gente precisa diferenciar crença de fé. Perfeito. Porque a crença é algo que eu acredito hoje, mas ela se movimenta. Amanhã, o próprio Kardec, quando usa a ciência da época, estuda os fenômenos, né, acreditava-se que as mesas giravam por outras questões. Até que ele estuda e pensa que não, isso, conforme a comprovação, não era daquela maneira, e sim desta. Deixa-se de acreditar. Então, isso é uma coisa dinâmica. E a fé, ela não é uma crença. A fé é uma certeza íntima que a criatura busca dentro de si e conectar-se com o Criador. Então, essa separação de crença e fé é muito importante. Então, se nós trouxermos a fé cega para o campo da crença dogmatizada, a criatura vai ficar com aquilo cristalizado e não abre a sua mente, não abre possibilidades para um conhecimento maior. É isso que acontece. Cristaliza a criatura naquele pensamento, cerceia, e se não cumprir aquele ritual ou fazer aquilo, isso vai levar ao fanatismo, como o próprio Kardec fala. Exatamente. Luciane, a produção disse que o nosso primeiro bloco terminou, mas eu vou te fazer um questionamento aqui para tu iniciares o segundo bloco com ele. Por que, e já estou fazendo o questionamento, por que uma pessoa maravilhosa, boníssima, né? Uma fé assim, ó, que transporta montanhas, é isso, né? Ela pede, ela ora, ela implora por uma graça, seja ela qual for, e ela não é
recompensada, ela não alcança essa graça. Mas isso tu vai me dizer no início do segundo bloco. E com esse questionamento, eu estou encerrando o nosso primeiro bloco, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, da onde que a minha entrevistada de hoje, a Luciane, é uma trabalhadora. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. O nosso intervalo é menos de 1 minuto e a gente já retorna. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. E no programa de hoje eu estou batendo um papo com uma trabalhadora de um dos nossos, como eu disse no final, dos nossos apoiadores da Sociedade Espírita Lar de Joaquina, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Luciane Boésio. E no final do primeiro bloco eu fiz um questionamento para a Luciane, para ela iniciar o segundo bloco com ele. E o questionamento é o seguinte: por que, Luciane, uma pessoa boníssima, maravilhosa, que só faz o bem, que tem uma fé inabalável em Deus, ela pede uma graça por extrema necessidade muitas vezes e ela não alcança essa graça? Como é que o Espiritismo explica isso? Essa é a parte boa de ser espírita, né, Jader? Essa é a parte que a gente começa a compreender, né? A gente começa naquilo que a gente acredita, fica mais fácil de compreensão. Embora em outras situações da vida a gente não consiga compreender tudo, né? Mas essa parte boa do Espiritismo. Eu vou te responder dando um exemplo, contando uma rápida história. Um pai de família, um provedor, com vários filhos, e ele é o provedor dessa família, marido, filhos e tudo mais, com sérias dificuldades financeiras, por conta de que todos dependem dele e ele não está dando conta. Então, eu acho que isso é uma situação muito comum até, né? E a esposa suplica a Deus que os ajude. Ela pede que alguma coisa aconteça para que eles possam sair, porque a situação é muito delicada. Passa um certo tempo, família boníssima, de bons princípios, trabalhadora, mas vivendo esse drama de uma forma muito intensa. Mas os filhos já adultos e naquela situação, não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo achar o seu caminho. A esposa pede e passa alguns meses e o provedor desencarna. Então, aos olhos daqui, talvez fique muito difícil da gente compreender essas coisas. E aí a fé se sobrepõe, né? Porque é preciso uma força, uma confiança muito grande, uma conexão com o divino muito grande para aceitar esse desígnio, porque isso é algo que foge do nosso controle. Não esmorecer na fé, porque ela pode vacilar,
e deixar que o tempo venha nos responder. Como espírita, a história é isso. O pai se libera daquela situação, porque ele já era merecedor do retorno à vida espiritual, e os seus filhos, já numa certa idade, diante daquela dificuldade, passam a encontrar e descobrir novos caminhos. Então, não há o desamparo. Há uma ressignificação da situação e novos caminhos surgem. E se nós confiarmos constantemente na justiça divina, sem que isso surja ou ecloda como uma raiva, uma revolta, nós vamos fazer uma leitura da vida de uma forma diferente, de um ângulo diferente. Tudo se reorganiza. Apesar da dificuldade, tudo se reestrutura. Então, aos olhos daqui, talvez ela não tivesse sido atendida. Sem dúvida. Mas a linha do tempo, talvez no final da vida, aquela avaliação madura que a gente faz, aí nós vamos compreender. Exatamente. Que Deus sabe o que é melhor para nós. Luciane, tem religiões, desculpa, que não precisamos citar quais, que dizem que a salvação só vem através da fé. E vão mais além, inclusive. Dizem que a caridade não é importante, e sim através da fé. Como é que se explica isso? Jader, isso, pobre Paulo de Tarso, porque ele é injustiçado. Isso é uma colocação que vem de distorções da própria igreja. Eu não tenho conhecimento profundo, a não ser uma paixão enorme por Paulo. Mas essa questão de salvação pela fé e não pelas obras vem de uma releitura das colocações de Paulo. E o Paulo nem estava falando isso. Conforme a leitura do Eduardo Guimarães, a gente, que é do livro Fé e Razão, que eu te indico, ele vai mergulhar profundamente nisso. Essa é uma colocação que está distorcida. Ele não falava dessas obras como caridade, ele falava de obras da lei, daquilo que era do judaísmo, a circuncisão, aqueles preceitos de não trabalhar ao sábado, era disso que ele falava. Então não fala de salvação pelas obras e somente pela fé, não era exatamente isso que ele estava dizendo. Para nós, se nós pensarmos num ato, numa atitude em relação ao nosso próximo, não importa se é uma doação material ou simplesmente uma postura em relação ao outro, é um comportamento de caridade. E isso também é uma prece, né? Confiar em Deus acima de tudo, de todas as coisas, é fazer o bem acima também de tudo e de todas as coisas, conforme Jesus nos orientou, né? Fazer o nosso melhor em relação ao próximo, né? Então, no Espiritismo, isso, nós temos uma compreensão um pouco melhor sobre isso, no sentido de que a gente procura compreender melhor esse contexto, né? Isso aí que tu falou no Espiritismo, a gente tem uma compreensão melhor. Isso aí dá para se dizer que tem uma máxima dentro da própria doutrina espírita que diz o seguinte: compreender antes de crer. Sim, imagina. Aí vamos a crer a crença e a fé. Então, acreditar, nós precisamos questionar essas coisas, trazer isso para uma reflexão mínima que seja, ou para uma investigação. Se nós pensarmos bem, Jader, lá na Gênese, Kardec vai falar do duplo caráter do Espiritismo. O primeiro é divino e o segundo é humano. Divino é aquilo que vem do alto, como as mesas começaram a girar e ninguém sabia o que era aquilo. E humano é a investigação humana. Então, nós precisamos buscar compreender constantemente. Por isso que o Espiritismo se alia à ciência. Isso é extremamente importante. Então, nós precisamos investigar, nós precisamos buscar questionar todas as coisas, até mesmo as obras espíritas psicografadas. Perfeitamente. Então, é um trabalho que nós, enquanto espíritas, e todos, de uma certa forma, devemos fazer, até quando a gente vai votar.
Então nós precisamos buscar essa compreensão através do nosso trabalho, da nossa pesquisa, do nosso questionamento, buscar avaliar, reavaliar. Kardec nos ensinou muito isso, nós não podemos abandonar isso. Luciane, por que alguns questionamentos eu pergunto por que a fé, digamos, a fé raciocinada, a fé pensada, se eu devo acreditar piamente nisso ou não, nas crenças, por exemplo. Por que já isso aí, Moisés já não trouxe? Deixa Moisés lá para trás. Por que Jesus já não falou na fé raciocinada? Falou só em fé. O Espiritismo explica uma razão para que isso tenha acontecido? Jader, será... Se nós vamos puxar um pouco da história, algumas coisas assim. Eu não tenho grandes conhecimentos, mas eu gosto muito de história. Se nós pensarmos, esse questionamento de razão e fé, isso vem muito antes de Moisés. Eu assisti uma aula, eu faço um curso da universidade, e eu me tomei de surpresa quando um professor meu de filosofia trouxe para a gente o estudo lá da Grécia Antiga, dos filósofos antigos, com exceção de Platão, a maioria buscava a racionalidade. E eles se confrontavam com os hebreus, que já tinham um pensamento mais místico, já caminhavam para a questão do Deus único. Então, se nós pensarmos essas duas ideias, racionalidade e a questão da fé, isso vem de muito tempo. Então, Jesus buscava na criatura o íntimo dela. Ele não podia explicar, ele não poderia dizer, olha, a tua fé que você racionalizou, que você pensou, te curou. Ele buscava o íntimo da criatura. Ele dizia, a tua fé te curou. A criatura não tinha condições, ela não tinha elementos, ela não tinha ainda o conhecimento necessário. Na doutrina, a gente, quando estuda, e Jesus pergunta a Kardec, né? Então, qual é a contribuição do Espiritismo se Jesus já não teria dito tudo? Então, Jesus falou por parábolas para um povo que tinha condições de entender daquela maneira. Mas veja que no campo íntimo era a melhor conexão que ele podia ter para aquele momento, para aquele povo. No seu devido tempo, no seu devido momento, no século das luzes, eis que surge então para nós assim a fé raciocinada. A gente pode falar em fé raciocinada hoje, mas não podia falar isso naquela época. E Jesus não poderia dizer isso para uma criatura nesse sentido. Para nós hoje é diferente. Nós temos essa capacidade de entender. Nós temos essa capacidade de intelecto, de conhecimento. A ciência avança, né, Jader? A ciência avança e avança muito. Então, quanto mais ela avança, ora, se o espírito precisa de duas asas no seu processo evolutivo, a sabedoria, o conhecimento e o amor, veja que essas duas balanças estão constantemente sendo, a gente busca o equilíbrio dessas duas. Acontece que às vezes o intelecto vai mais à frente, mas ele é imprescindível para o espírito evoluir. Então, Jesus deveria ter, para um espírito evoluído, uma sabedoria incrível, mas também uma evolução moral extraordinária, porque eu conseguia ler os escaninhos da alma da criatura e entender a inferioridade dela. Ele dizia assim, não dê pérolas aos porcos, né? No sentido assim, ó, não joga algo para alguém que não tem capacidade de entender. Usa outros caminhos, ele usava parábolas. E foi o que Jesus fez, né? Através das suas parábolas, falando, e que tem parábolas que o povo não entendeu naquela época, e nós ainda temos dificuldade de entender. Pela profundidade. Exatamente. Né? Luciane, sabe que quem manda é a produção, né? E ela acabou de me sinalizar dizendo que o nosso tempo terminou. Mas antes de encerrá-lo definitivamente não, né? Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, a câmera 3 ali fica à tua disposição. Olha, Jader, eu acho que em termos de fé, o que a gente pode dizer é que
Diante de um momento difícil da humanidade, e isso nunca foi fácil, principalmente nesse período que nós atravessamos de pandemia, vivemos um momento de guerra, é jamais perder a confiança no divino, no sagrado. Por mais que nós estejamos vivendo aflições, de alguma maneira nós podemos nos conectar com o Criador. Eu recebi um áudio de uma amiga que vive um drama de doença, eu vou usá-la como exemplo. E eu fiquei tão encantada com o áudio dela que ela me disse assim, o médico olhou para ela e disse, vamos ver o que poderá acontecer. E ela disse assim, Deus põe a mão, doutor. E se é desígnio dele e é da vontade dele, que assim seja, que eu fique. Se não for da vontade dele, que eu parta. Eu acho que se nós somos espíritas, mais responsabilidade existe sobre nós, porque existe o compreender. Que a gente confie de uma forma inabalável. Eu sempre me pergunto o que eu faria se eu me encontrasse com Jesus. Se ele olhasse para mim. Como que nós nos comportaríamos? Diante de uma situação difícil, eu sempre imagino assim, se ele estivesse diante de mim, o que é que eu pediria para ele? Eu pediria que eu pudesse ter fé sempre, porque se ela cura, é ela que nos salva, e isso vem de dentro para fora. Que Deus nos abençoe a todos sempre. Que assim seja. E com essa mensagem da Luciane Boésio, trabalhadora do Lar de Joaquina, eu quero, antes de encerrar, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada, muito obrigado, Luciane, pela oportunidade que tu me deu da gente bater um papo sobre fé, que é um assunto, às vezes, um pouco árido, né? Porque a fé são campos diferentes dentro das religiões, né? E com essas, como eu disse, com essa mensagem da Luciane, eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores, o Lar de Joaquina, a Odontologia Lauda e a Goods Cook Casa Criativa. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Tchau. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods Cook Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais.